Não é razoável imaginar que o governo federal vá politizar o tema da vacina ou colocar ideologia ou visão partidária ou visão eleitoral em cima daquilo que salva vidas. A posição do governo de São Paulo é colocar a vacina absolutamente distante de qualquer debate político. Sempre foi assim desde o início do combate à pandemia aqui. São Paulo não é negacionista e em São Paulo a vacinação será obrigatória, exceto se... Vocês sabem o que é sistema imunológico? Para que ele serve? E aí, como tá o sistema imunológico de vocês? Bem, o meu eu não sei muito, porque eu não faço muitos exames de rotina, porém eu sei que eu não fico doente muito tempo, tipo assim, muito raro ficar doente. O meu, eu tomei todas as minhas vacinas bonitinho e infelizmente eu não fico doente, porque eu adoraria para ter no mínimo um atestado, né? Às vezes para descansar. E infelizmente não acontece isso. Para, Gabriel. Assim, o meu sistema imunológico, eu acho que ele tem um pouquinho de raiva de mim. Porque eu sou aquele tipo de pessoa que quando eu tô com machucadinho e ele tá lá cicatrizando, eu vou lá e tiro a casquinha. Então eu acho que ele não gosta muito de mim. Não é muito chegado em você. Olá a todos, este é mais um episódio de O Debate, um podcast realizado por 3 alunos do Instituto Federal da Bahia. Eu sou a Francielen. Eu sou o Gabriel. Oi, eu sou a Manu. E hoje estudaremos um processo que ocorre no nosso corpo. E às vezes a gente nem percebe que ele está acontecendo. E para explicar este assunto, convidamos a professora Fabiana Bertoldi, ela que é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Santa Cruz, mestrado e doutorado em Genética e Biologia Molecular também pela UESC, pós-doutorado como bolsista no Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para Desenvolvimento na França. Tudo bem, professora? Tudo bem, melhor agora com vocês. E aproveitar esse momento para agradecer o convite, para estar aqui contribuindo com essa iniciativa de vocês. Muito boa. A gente que agradece. Como tá indo a quarentena, prof? Então, né, tô fazendo a minha. Não, a gente cansa, mas continuo seguindo, com todos os meus cuidados. Sim, sim. Então, na sua família todo mundo escapou do vírus, tá tudo certo? Já tive um tio e uma tia que tiveram, mas que não moram aqui em Eunápolis, não, moram em outro estado. Mas os mais próximos, pai, mãe, irmãos, meus filhos, estão todo mundo ainda escapando do vírus. Que bom, que bom. Professora, o que é esse tal de sistema imunológico que hoje em dia é tão falado assim? Então, vamos tentar entender o que é esse sistema imunológico, né? Então, o sistema imunológico ele é um eficaz sistema de defesa interno. Mas por que eu digo um sistema interno? Porque o nosso corpo ele é bem protegido pela pele, pelas membranas que revestem os órgãos. Só que apesar de existir essas barreiras, ainda pode ocorrer a entrada de substâncias estranhas, micro-organismos invasores, que podem ser bastante perigosos ao nosso organismo. Podemos comparar o nosso sistema imunológico ou imunitário, que também é assim chamado, a um exército organizado e bem aparelhado. Ele é constituído por uma complexa rede de células e moléculas que estão dispersas por todo o organismo e se caracteriza biologicamente pela capacidade de reconhecer especificamente determinadas estruturas moleculares ou antígenos e desenvolver uma resposta. E essa resposta, né, que vem diante desses estímulos, vai provocar a destruição ou a inativação desse agente invasor. E aí, por curiosidade, né, a palavra imunitária ele vem do latim, immunis, que quer dizer livre, isento, ou seja, livre de doenças. Então, o nosso sistema imune ele vai conseguir distinguir o que é próprio ou não do nosso corpo. E assim ele vai conseguir eliminar essas células, essas moléculas, esses micro-organismos que podem ser potencialmente deletérios. Então, ele vai ter a capacidade de reconhecer e destruir essas células, também células anormais, que são derivadas até do nosso próprio organismo. Prof, o que são esses antígenos? Então, de maneira geral, assim, para a gente entender o que são antígenos, a gente pode dizer que antígeno é qualquer substância estranha ao nosso organismo e que vai desencadear uma reação do nosso sistema imune, ou seja, vai desencadear uma produção de anticorpos. Então, qualquer substância que o sistema imunológico consiga reconhecer e, assim, estimular uma resposta imunológica é chamada de antígeno. Então, os antígenos podem estar em bactérias, vírus, outros micro-organismos, parasitas, células cancerígenas
ou ainda pode existir no ambiente, como o pólen das plantas, moléculas presentes em alimentos, por exemplo. E o que é essa resposta imune? Quais são os tipos? Então, bem, vamos lá, tentar entender o que é essa resposta imune. Então, como eu falei no início, a primeira linha de defesa do nosso corpo é composta pela pele. Então, vem a pele, a córnea, mucosas, né, do trato respiratório, gastrointestinal, do genito urinário, que vão formar barreiras físicas. Algumas dessas barreiras físicas, elas também têm funções imunitárias ativas. Então, além de funcionar como uma barreira física, elas podem produzir moléculas com ações antimicrobianas, por exemplo. Só que quando ocorre a ruptura dessa barreira física, ou seja, consegue atravessar a barreira física, o organismo ele pode desencadear 2 tipos de resposta imunitária, que a gente conhece como inata e a resposta adquirida. Vamos entender um pouquinho o que seria cada uma delas. A imunidade inata, também chamada de imunidade natural, ela é assim denominada porque está presente desde o nosso nascimento. Ela não precisa ser aprendida através da exposição a um agente invasor. Assim, ela vai oferecer uma resposta imediata a invasões estranhas. Só que, apesar disso, né, seus componentes tratam todos os invasores estranhos basicamente do mesmo modo, porque ela não vai reconhecer especificamente cada agente invasor. Só que, ao invés de a gente pensar que é ineficaz, a gente tem que saber que, mesmo que ela vai reconhecer de uma forma geral os antígenos dos agentes invasores, esses antígenos acabam estando presentes em vários invasores distintos. Essa imunidade inata, ela não vai possuir memória de encontros, então ela não vai se lembrar dos antígenos estranhos específicos, não vai oferecer qualquer proteção contínua contra infecções futuras. Então ela só ocorre naquele determinado momento e de uma forma bem generalizada. Existem algumas células que vão participar desse processo, né, que a gente conhece como os glóbulos brancos, monócitos, neutrófilos, que podem ingerir e destruir agentes invasores, basófilos, que vão liberar mediadores inflamatórios, por exemplo. Já na imunidade adquirida, que também é conhecida como adaptativa ou específica, ela não se encontra presente desde o nascimento, como o próprio nome diz, né? Ela é adquirida. O processo de aprendizagem dessa imunidade começa quando o sistema imunológico de uma pessoa encontra invasores estranhos e reconhece substâncias não próprias, que são os antígenos. Então, né, os componentes da imunidade adquirida vão aprendendo a melhor maneira de atacar cada antígeno e começando a desenvolver uma memória para aquele antígeno. Então, a imunidade adquirida, ela também é denominada específica porque planeja um ataque a um antígeno específico previamente encontrado. Então, nesse tipo de imunidade, os anticorpos vão ser produzidos de forma específica a um determinado antígeno. E suas características são as capacidades de aprender, adaptar e lembrar, ou seja, ela desenvolve uma memória no organismo. Então, a imunidade adquirida ela vai levar mais tempo para se desenvolver após a primeira exposição a novo antígeno. Só que, uma vez que ocorreu essa exposição, cria uma memória. E assim, numa segunda exposição, ela vai ser bem mais rápida e eficaz, comparada à resposta que ocorreu na primeira exposição. E aí, nesse tipo de imunidade, a gente vai ter principalmente os linfócitos, né, agindo, os linfócitos do tipo B e do tipo T, que de uma forma geral, né, o B, eles são responsáveis pela produção dos anticorpos, e os linfócitos T que vão distinguir, né, o que é ou não do organismo, né, substâncias estranhas vão estar matando essas células. Sim, sim. Só fazendo aqui um comentário, por exemplo, até porque, né, os agentes externos, muitas das vezes eles estão se adaptando a novas situações, né? E aí, exemplo, alguns vírus e tal. E a senhora falou do linfócito T, isso me lembra da questão do HIV, né, do vírus da imunodeficiência humana. Se eu não me engano, ele atinge justamente esse linfócito, né? Bem, a pergunta que eu tenho aqui para a senhora é quais são as células que atuam nessa barreira imunológica? Então, eu citei algumas delas quando estava falando, né, da imunidade inata e adquirida, mas eu vou falar um pouquinho mais, um pouco da função de cada uma delas. Então, as células que vão atuar na defesa do organismo, elas vão, ou que compõem, né, o sistema imune, elas são chamadas, né, em grupo como leucócitos, que são células sanguíneas conhecidas pela maioria das pessoas como glóbulos brancos. Então, o que a gente chama de glóbulos brancos são os leucócitos que vão estar atuando na defesa do organismo. E esses leucócitos, eles são divididos em 2 grandes grupos,
que essa classificação, né, ela é baseada na presença ou não de granulações no citoplasma da célula. Então, a gente vai ter os leucócitos agranulócitos e os leucócitos granulócitos. Aí, dentre os granulócitos, a gente vai ter os eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Já nos agranulócitos, temos os linfócitos e os monócitos. Aí eu vou falar brevemente sobre cada um deles para a gente tentar entender a ação de cada um deles no sistema imune. Então, primeiro a gente vai ver os linfócitos, os leucócitos granulócitos. Então, os neutrófilos, por exemplo, são os leucócitos mais comuns na corrente sanguínea. Eles são considerados as primeiras células imunológicas na defesa contra infecção. Eles vão fagocitar, né, ou seja, eles englobam uma bactéria ou uma célula estranha, liberam enzima para poder matar e digerir essas bactérias, por exemplo. A sinalização para os neutrófilos atuarem, né, ou seja, eles têm que deixar a corrente sanguínea para poder penetrar no tecido onde está sendo invadido, vamos dizer assim, provém do próprio agente invasor, né, de uma bactéria, ou uma proteína de um tecido danificado, que acaba atraindo essas células. E esse processo de utilizar substâncias químicas para atrair as células para um local específico é o que a gente chama de quimiotaxia. Então, é através da quimiotaxia, né, que essas células, os neutrófilos, saem da corrente sanguínea e migram para os tecidos que está ocorrendo uma invasão. O outro tipo são os eosinófilos, que eles podem ingerir bactérias, mas também eles visam as células estranhas que são muito grandes para serem ingeridas. Então, os eosinófilos, eles contêm grânulos que vão liberar enzimas ou outras substâncias tóxicas que, no momento que vão se deparar com essas células estranhas. E aí, uma das principais funções desse tipo de célula é aderir a essas células estranhas, a esses agentes invasores, imobilizá-los e destruí-los. Eles também eles podem produzir substâncias que são envolvidas na inflamação e nas reações alérgicas. Indivíduos com alergias, infecções parasitárias ou asma, eles vão apresentar uma quantidade maior de eosinófilo na sua corrente sanguínea do que os indivíduos que não apresentam essas doenças. O terceiro tipo são os basófilos, que eles não ingerem células estranhas, então eles não têm essa função de fagocitar. Eles contêm grânulos repletos de histamina, que é uma substância presente nas reações alérgicas. Então, quando os basófilos se deparam com os alérgenos, né, que são antígenos que causam reações alérgicas, eles liberam a histamina. A histamina aumenta o fluxo de sangue para os tecidos danificados, resultando em inchaço, inflamação e toda aquela reação decorrente de uma reação alérgica. Então, vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, de antihistamínicos, medicamentos usados para tratar alergia, ou seja, são medicamentos que vão impedir a liberação dessa substância pelos basófilos. Os basófilos, eles também produzem substâncias que vão atrair os neutrófilos e os eosinófilos ao foco do problema. Então, veja que vai liberar substâncias para estar atraindo os outros tipos de células para poder migrarem para o local que está ocorrendo uma determinada invasão, um problema, como foi dito aqui. Aí depois nós temos os monócitos. Os monócitos já são aquelas células que se deslocam para os tecidos quando ocorre infecção. E os monócitos são aqueles que vão se tornar macrófagos. Então, às vezes a gente ouve falar de macrófago, de monócito, e acha que são coisas diferentes. Não. Na verdade, são células em momentos diferentes. Então, os monócitos estão presentes na corrente sanguínea. Quando este passa da corrente sanguínea para os tecidos, eles são chamados de macrófagos. E qual é a função desses macrófagos? Eles vão ingerir bactérias, células estranhas, assim como células danificadas e mortas pelo processo denominado de fagocitose. Então, vão estar eliminando essas células. E os macrófagos produzem substâncias que atraem outros glóbulos brancos, ou seja, outros leucócitos ao local de infecção. E aí eles também vão ajudar as células T, né, que a gente vai falar mais à frente, a reconhecer os invasores e dessa forma também vão participar da imunidade adquirida. Então, veja que todas as células acabam trabalhando de forma conjunta dentro do sistema imune. E, por último, a gente tem os linfócitos, que são esses que vão permitir ao organismo lembrar os antígenos e conseguir distinguir aquilo que é estranho ou não ao nosso corpo, tá? E aí vem vírus, bactérias, o pólen, tá? Ou outras moléculas. Então, veja que os linfócitos que estão relacionados com a questão da memória do sistema imune. Então, os linfócitos, eles circulam através da corrente sanguínea e do sistema linfático e passam para os tecidos quando sua presença é necessária. Então, eles podem ser de dois tipos básicos, os linfócitos T e os linfócitos B. E esses dois tipos, eles vão estar trabalhando junto.
para destruir os agentes invasores. Os linfócitos T, eles se desenvolvem a partir de células-tronco, que estão presentes na nossa medula óssea, e vão se deslocar para um outro órgão, né, que está presente no nosso tórax, que é chamado de timo, onde essas células vão amadurecerem. Lá no timo, elas vão aprender a distinguir antígenos estranhos ao organismo, para poder não estar atacando as células do nosso próprio corpo. E esses linfócitos, eles podem ser de 3 tipos principais, que são os auxiliadores, ou linfócitos CD4, que é este que Gabriel estava comentando, que é o que o vírus do HIV ataca, tá? Os linfócitos CD8, ou citotóxicos, e os linfócitos reguladores. Então, o linfócito CD4, ele vai estimular o linfócito B a produzir anticorpos. Então, pensa, né? Se o vírus HIV ataca esse tipo de célula e destrói essa célula, então não vai ocorrer o estímulo do linfócito B, logo não tem a produção de anticorpos. Daí, né, o desenvolvimento da doença, né, da síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, a partir da invasão do HIV. Depois, o linfócito CD8, ele ataca células anormais, como cancerosas ou infectadas por vírus. E, por último, o linfócito T, regulador, ele que vai regular ou limitar as respostas imunitárias. Então, inicialmente, quando as células T se deparam com o antígeno, a maioria desempenha a sua função, mas ainda tem aquelas que vão se desenvolver em células de memória, que aí vão lembrar do antígeno e lhe respondem de forma mais vigorosa no segundo momento, né, quando entrar em contato com essa substância estranha. E ainda tem a situação das células T, que ainda por motivos que não são totalmente compreendidos, que elas não conseguem distinguir a substância estranha ao organismo. E essa disfunção pode resultar em uma doença autoimune, por exemplo, em que o organismo começa a atacar seus próprios tecidos. E o outro tipo de linfócito, né, a gente falou do linfócito T, é o linfócito B, que também são formados na medula óssea, só que eles possuem locais específicos na sua superfície, que a gente chama de receptores, e são nesses receptores que os antígenos conseguem se aderir. E aí, esses linfócitos, eles conseguem aprender e reconhecer, né, esses antígenos, e praticamente é ilimitada a quantidade de antígeno que eles conseguem distinguir. E a principal finalidade dos linfócitos é a produção de anticorpos, que vai marcar um antígeno para atacar ou neutralizar diretamente. Então, veja que o linfócito T, ele vai estimular ou vai sinalizar para o linfócito B produzir os anticorpos, e esses anticorpos que vão estar se ligando ao antígeno para poder estar atacando ou neutralizando, tá bom? Professora, e o que é a célula de memória? Então, o sistema imune, ou o sistema imunológico, ele pode lembrar de cada antígeno que ele entrou em contato. Após o encontro, né, os linfócitos desenvolvem-se em células de memória. Como eu falei anteriormente, os linfócitos T, eles podem se desenvolver em células de memória. Essas células, elas vivem por um bom tempo, durante anos ou mesmo décadas. Quando as células de memória se deparam com o antígeno pela segunda vez, o reconhecimento é imediato e a resposta é rápida, enérgica e específica contra esse antígeno específico. Então, essa questão das células de memória, ela vai ser específica para determinado antígeno, ela não é uma célula geral. Tá? Então, a gente vai estar produzindo, ao longo da nossa vida, várias células de memórias específicas para cada antígeno que a gente entrar em contato. Essa resposta imunológica específica constitui a razão pela qual os indivíduos não contraem, por exemplo, a varicela ou o sarampo mais de uma vez, e o motivo pela qual a vacinação pode evitar determinadas doenças. Agora, é importante ressaltar, por exemplo, alguém poderia perguntar por que a gente fica gripado mais de uma vez ao longo da nossa vida? Porque, no caso da gripe, o vírus da gripe, ele sofre mutação. Então, cada vez que a gente ficou gripado ao longo da nossa vida, foi um vírus, uma variedade diferente do vírus da gripe que a gente entrou em contato. Então, nesse caso aí, mesmo que o sistema imune entrou em contato, criou as células de memória, ele só vai conseguir combater se ele entrar em contato de novo com o mesmo vírus da gripe. Quando ele entrar em contato com um vírus da gripe diferente, né, um vírus que sofreu mutação, a pessoa vai ficar gripada, vai desenvolver a doença até ela conseguir, né, o seu sistema imune conseguir combater esse vírus que invadiu o corpo. E até uma razão por que a vacinação da gripe ocorre todos os anos, por causa dessas novas variedades que vão surgindo. Então se dá o nome de célula de memória justamente por isso? Sim,
Porque uma vez, você fala por isso o quê? Porque uma vez que entrou em contato com o Isso. antígeno, essas Ela células já memoriza. aprendem a produzir um isso, aprende a produzir um anticorpo para combater aquele antígeno, e aí memoriza essa informação. Ah, ok. Prof, como funciona o sistema imunológico? Então, a resposta imunológica ela vai compreender alguns processos, que a gente chama de assim, processo de reconhecimento, depois tem a ativação e mobilização, tem a regulação e a resolução. E todos esses processos são importantes para que a resposta seja eficaz. Então, para poder destruir os invasores, o sistema imune primeiro tem que reconhecer. Então, tem que reconhecer que tem um agente invasor. Então, o sistema imune ele deve ser capaz de distinguir o que é do próprio corpo, né, e o que é um corpo estranho. Então, uma vez que ele é capaz de fazer essa distinção, ele vai ter células que vão conseguir identificar essas moléculas estranhas, esses antígenos, para mais tarde começar a resposta, ou fagocitar, ou produzir um anticorpo, para poder estar destruindo ou inativando esse agente estranho. Então, o primeiro ponto é reconhecer. Então, o sistema imune ele tem que ser capaz de reconhecer que tem um agente invasor dentro do corpo. Depois vem a ativação. Então, a ativação ocorre quando os leucócitos reconhecem os invasores. Então, uma vez ativados, os leucócitos eles vão fagocitar e matar o invasor. Normalmente, mais de um tipo de leucócito vai ser necessário para poder matar esse invasor, que a gente viu lá atrás, é nos tipos de células que tem mais de um tipo de leucócito que faz esse processo de fagocitose. Células imunológicas, né, como macrófagos, linfócitos T ativadas, vão liberar substâncias que vão atrair outras células imunológicas ao foco do problema. E aí vão mobilizar as defesas. Então, veja que uma vez, primeiro ocorre reconhecimento, depois ativa os leucócitos para poder começar a combater esses agentes invasores, e uma vez que ocorre a ativação, essas células começam a liberar substâncias, né, que vão atrair outras células do sistema imune para o local do problema, que é o que a gente chama aí de mobilização de defesas. Então, o invasor ele pode também liberar substâncias que vão contribuir nesse passo de mobilização das células imunológicas. Além disso, a resposta imunológica ela deve ser regulada, de forma a evitar um dano maior ao organismo, como ocorre nas doenças autoimunes. Então, as células T reguladoras ou supressoras, elas vão ajudar a controlar a resposta ao produzir citocina, né, que é um mensageiro químico do sistema imunológico, que vai inibir as respostas imunológicas. Essas células evitam que a resposta imunológica continue de forma indefinida, e aí cause um dano ao organismo, então tem que ter um limite. Então, o sistema imune ele vai ser ativado, vai combater aquele agente invasor, mas chega um ponto que tem que finalizar aquele processo. E, por fim, vem a resolução, que implica em restringir o invasor e eliminá-lo do organismo. Após o invasor ser eliminado, a maioria dos glóbulos brancos que foram atraídos, né, para aquele local onde estava ocorrendo a invasão, eles se autodestroem e são fagocitados, para poder evitar, né, que ocorra o derramamento de componentes celulares e, consequentemente, desenvolva um processo inflamatório naquele local. Aquelas células ou os leucócitos que são poupados, eles são os denominados células de memória. Então, o organismo retém as células de memória que vão fazer parte da imunidade adquirida, de forma a lembrar invasores específicos e poder dar uma resposta bem mais rápida num segundo encontro com aquele determinado agente invasor. Prof, como isso trabalha em conjunto com as vacinas? Como as vacinas atuam dentro do corpo humano? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o que são as vacinas para a gente entender como elas agem, né? Então, as vacinas, elas são substâncias constituídas por agentes patogênicos. Então, vírus, bactérias, que podem ser vivos ou mortos, ou inativados, ou seus derivados, então uma proteína, por exemplo, de um vírus, pode ser utilizado, e tudo isso vai corresponder ao que a gente chama de antígeno. Com isso, as vacinas elas vão estimular o nosso sistema imune a produzir anticorpos, que são as proteínas que vão atuar na defesa do organismo, os quais atuam contra os agentes patogênicos causadores das infecções. Então, veja que a vacina trazendo uma parte de um vírus, né, um vírus inativado, ou uma proteína de um vírus, de uma bactéria, uma vez ela injetada no nosso corpo, ela estimula o nosso sistema imune a produzir um anticorpo e criar uma memória, sem necessariamente desenvolver a doença. Então, uma vez criando a memória a esse antígeno,
se por acaso, ao longo da nossa vida, a gente entrar em contato com aquele vírus ou com aquela bactéria, ou a gente não desenvolve a doença, porque rapidamente vão ser produzidos anticorpos para combater o vírus ou a bactéria, ou vai ser uma forma muito branda daquela doença. É importante dizer que as vacinas elas são seguras, porque a gente tem visto nos jornais falando a queda, né, da vacinação de crianças, por exemplo. Então, as vacinas são seguras e causam poucas reações adversas. Geralmente é uma reação leve, de curta duração, uma febre, uma dor no local da vacina, e trata-se da principal forma de prevenção de inúmeras doenças. Quando o indivíduo ele entra em contato pela primeira vez com um antígeno, que é a substância estranha, o organismo vai iniciar a produção de anticorpos para combatê-lo. Só que é um processo demorado. E se o sistema imune já entrou em contato anteriormente, se ele já sabe produzir os anticorpos, isso vai ser muito mais rápido. Então, é o que as vacinas fazem no nosso corpo. Então, as vacinas vão atuar, né, como eu falei, desenvolvendo a chamada memória imunológica. Então, introduz o agente patogênico, só que ele não vai desenvolver a doença, só com a função de estimular o nosso sistema imune à produção de anticorpos. Então, é preciso destacar a importância das vacinas. Então, a vacina é a principal forma de prevenir doenças. Então, eu vou voltar a esse ponto novamente, que é muito importante a gente ter isso bem claro. Então, elas não protegem apenas o indivíduo que foi imunizado, mas toda a comunidade. Pois o indivíduo que não adoece, ele também não se torna vetor de uma doença, transmitindo às demais pessoas. Então, quanto maior a quantidade das pessoas imunizadas, menor a chance de uma doença se desenvolver na comunidade, numa cidade ou num país. Então, muitas doenças já foram erradicadas graças à vacinação, como, por exemplo, a paralisia infantil, que foi erradicada no ano de 1989. No entanto, a falta de vacinação faz com que muitas doenças voltem a circular, como é o caso do sarampo, que já havia sido erradicado desde 2016 e o vírus voltou a circular no país desde 2018. Então, gerando novos casos de doença, inclusive mortes. E aí a gente tem visto nessa campanha chamando crianças, jovens, adultos, para poder estar tomando, fazendo o reforço da vacina contra o sarampo, para tentar combater e erradicar novamente esse vírus do nosso país. Prof, quais são as causas e as reações que podem ocorrer com a falha da atuação do sistema imunológico? Então, basicamente, tem 3 situações que eu posso estar relacionando aqui, onde o sistema imune ele pode falhar e acabar provocando distúrbios. Então, a primeira, o organismo ele gera uma resposta imunológica contra si mesmo, caracterizando uma doença autoimune. Tem também quando o organismo ele não consegue gerar respostas imunológicas apropriadas contra os micro-organismos que está invadindo, que é caracterizada como uma doença decorrente de imunodeficiência. E a terceira situação é quando o corpo gera uma resposta imunológica excessiva a antígenos, na maioria das vezes inofensivos, e acaba prejudicando tecidos normais, que é a reação alérgica. Então, às vezes o sistema imunológico ele funciona de forma incorreta, considerando parte do próprio organismo, né, tecidos do próprio organismo, como elementos estranhos. E aí passa a produzir anticorpos, que são chamados de anticorpos anômalos ou autoanticorpos, ou células imunológicas que começam a vigiar e atacar determinadas células do próprio organismo. E aí resulta numa inflamação e num dano àquele tecido. Esses efeitos, eles podem constituir uma doença autoimune. Na maioria das pessoas, a quantidade de autoanticorpos produzida é muito pequena, então não chega a desenvolver uma doença autoimune. Então, isso quer dizer que ter autoanticorpos no sangue não significa que a pessoa tem doença autoimune. Então, a quantidade desses anticorpos tem que ser muito grande para desenvolver a doença. E aí eu posso citar alguns exemplos, como artrite reumatoide, diabetes mellitus tipo 1, o lúpus, eritematoso sistêmico, são exemplos de doenças autoimunes. Não se sabe muito ao certo o que desencadeia essa doença autoimune, porque uma pessoa pode ter e a outra não. Entretanto, às vezes a causa pode ser hereditária, mas não é que a pessoa vai herdar a doença autoimune. Na verdade, ela tem um gene que aumenta a sua susceptibilidade. E aí, por uma infecção viral, uma lesão tecidual, pode desencadear essa sensibilidade e a pessoa acabar desenvolvendo a doença autoimune. Já as doenças decorrentes de imunodeficiência,
vão afetar a capacidade do sistema imunológico de defender o organismo de células estranhas que está invadindo ou que está atacando o organismo. Como resultado, né, infecções comuns por bactérias, vírus, fungos ou linfomas ou outros tipos de câncer podem se desenvolver, porque o sistema imune ele não consegue trabalhar de forma correta para estar defendendo o organismo. E essas doenças de imunodeficiência, elas podem ser de dois tipos, que a gente chama de doenças primária e secundária. Na primária, essas doenças estão presentes desde o nascimento e são distúrbios genéticos, geralmente hereditários. Vão manifestar-se principalmente no primeiro ano de vida ou durante a infância, mas são muito raras esse tipo de doença de imunodeficiência. Já na secundária, geralmente vão se desenvolver mais tarde e muitas vezes resulta do uso de certos fármacos ou de outro distúrbio, como diabetes, ou ainda do vírus da imunodeficiência humana, é um exemplo, que vai estar atacando o sistema imune e ele não consegue se defender. Então, elas são mais comuns do que as doenças primárias decorrentes de imunodeficiência. E tem também as pessoas sensíveis, nas quais o sistema imunológico pode reagir de forma exagerada, quando exposto a certas substâncias. Essas substâncias a gente chama de alérgenos, que estão presentes no ambiente, em alimentos ou fármacos, que são inócuos para a maioria das pessoas, ou seja, não vai causar problema algum para a maioria das pessoas. E aí o resultado é uma reação alérgica. Então, algumas pessoas são alérgicas a uma só substância, e ainda tem aquelas que são alérgicas a várias substâncias. Os alérgenos, eles podem causar uma reação alérgica quando cai sobre a pele, então tem aquelas alergias só de contato, nos olhos, quando são inalados, ingeridos ou injetados. Uma reação alérgica ela pode ocorrer de diversas formas, por exemplo, como parte de uma alergia sazonal, que ela é provocada pela exposição de substâncias como o pólen das flores. Então, por que uma alergia sazonal? Porque ela só vai ser desencadeada naquele momento que está ocorrendo a produção de muitas flores pelas plantas e está liberando pólen no ambiente. Pode ser desencadeado pelo uso de um medicamento, que a gente chama de alergia medicamentosa, ou ainda pela ingestão de certos alimentos, como alergia alimentar. Tem aquelas ainda desencadeadas pela inalação de poeira, pelos de animais ou mofo, que é alergia durante todo o ano, que aí vem a rinite, por exemplo. Então, muitas pessoas sofrem de rinite, tá? Que entra em contato com poeira, mofo, e a rinite ataca, e aí tem que entrar com os antialérgicos. Pode ser desencadeada pelo toque, né, de certas substâncias, como látex, ou ainda por picada de insetos, promovendo aí uma reação anafilática, por exemplo. Esses são alguns exemplos de hipersensibilidade, né? Pessoas que têm alta sensibilidade, o sistema imune acaba reagindo de forma exacerbada na presença de determinadas substâncias. Certo, obrigado, professora, obrigado. A Sara tinha até comentado sobre as doenças erradicadas. Aqui a gente já falou sobre a varíola, foi erradicada em 1978, se eu não me engano, né? E ainda bem, né, que foi erradicada. A gente também comentou sobre o sarampo, né, que tinha sido recentemente erradicado do Brasil, e aí com essa onda de antivacina e a queda nas vacinações, voltou a circular. Inclusive, está tendo vacina de poliomielite aqui em Anápolis. Então... E isso que é uma campanha nacional, né, para poder... E foi já prorrogado, porque não atingiu a meta de vacinação, e é isso que tem acontecido. Tem sido muito baixa a taxa de vacinação, principalmente nas crianças, né, que na primeira infância é onde a gente tem aquela maior quantidade de vacinas, desde o nascimento, e tem várias vacinas que têm que ser tomadas para poder estar estimulando o sistema imune. Então, a gente tem que destacar mesmo a importância das vacinas. E aí, como eu falei, né, não só a pessoa que se vacina vai estar se protegendo, mas se ela se vacina e não desenvolve a doença, ela não vai estar espalhando, ela não vai servir de vetor para esse vírus ou essa bactéria que pode causar determinada doença. É a chamada imunidade de rebanho, não? Não é? Isso mesmo. Então, muito obrigado por estar aqui. A senhora tem beijo para mandar para alguém? Primeiro eu quero agradecer, né, mais uma vez o convite. É muito importante essa iniciativa de vocês, é uma bela iniciativa de estar levando informações, então é uma honra para mim ter sido convidada e poder contribuir. Manda beijo para vocês, meus alunos do IFBA, que eu estou com tanta saudade de vê-los presencialmente, já tem um tempão, né, que eu não os vejo, e é isso. Um beijão para todo mundo. E vocês, meninas?
Um beijo para todos os nossos ouvintes. Muito obrigada por estarem aqui nos ouvindo mais uma vez. É nóis. Você, Fran. Um beijo para Fabiana e para todos os outros professores que já participaram e que vão participar. Então, é isso. Muito obrigado a todos. Inclusive, quem perdeu a live, ela ficou salva no canal para quem quiser assistir. Isso, exato. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. É verdade, eu esqueci de falar isso.